Graças a Deus, irmãos. Mesmo assentados como estamos, abramos nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo número 4. 1 Pedro, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo número 7 até o versículo número 11. Diz assim o texto bíblico: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela forma bondosa como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Senhor, em meio a tantos percalços e lutas, o Senhor nos mostra claramente o seu amor, no fato, meu Deus, de mesmo nós sendo pecadores, miseráveis, desprezíveis, o Senhor ainda cuida de nós, o Senhor ainda se preocupa com nossos problemas, o Senhor ainda nos atende em nossas orações, e principalmente, o Senhor tem guardado para nós um lugar reservado ao teu lado por toda a eternidade. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós não somos merecedores de todo esse cuidado e atenção, mas por isso mesmo, Senhor, nós desejamos ser fiéis ao Senhor e precisamos ouvir a sua voz nos orientando nesse sentido. Por isso, Senhor, humildemente nos colocamos aos teus pés nesse instante para rogar sua graça e sua misericórdia, para que o Senhor fale conosco hoje à noite, para que o Senhor nos instrua por meio da tua palavra santa, para que sejamos, meu Deus, conduzidos pela tua mão em obediência ao Senhor, para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Irmãos, o homem foi criado para a glória de Deus. O Senhor, quando criou todas as coisas, em especial o homem, criou porque ele tinha a intenção de que ele fosse glorificado no final. Por conta do pecado, nós desvirtuamos esses conceitos, e agora o buscar da glória não é mais para o Senhor, mas é para nós. Nós buscamos somente a nossa autossatisfação, e não mais buscamos glorificar a Deus, que é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. O problema é que com a restauração que nós sofremos por meio da ação do Espírito Santo, numa recondução, numa reformulação de vida, de forma que nós agora somos novas criaturas, nós ainda mantemos a velha natureza em nós, que nos conduz, nos arrasta sempre a uma vida de autoglorificação e não de glorificação a Deus. Esse princípio, meus irmãos, pode ser claramente percebido quando nós distanciamos a nossa vida espiritual da nossa vida cotidiana e achamos que glorificar a Deus é somente cantar algumas músicas em homenagem a Deus, ou produzir algumas palavras que nós acharíamos que seriam então uma glorificação ao Senhor, dizer glória a Deus, aleluia, coisas do tipo. Ou nós até achamos que pode ser que de alguma maneira eu possa, nos aspectos litúrgicos ou no culto, glorificar a Deus de outra forma. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia nos orienta ao fato de que toda a nossa vida, em todos os aspectos, devem ser para a glória de Deus. A nossa vida toda deve ser uma manifestação da glória de Deus, e nós devemos viver completamente para o Senhor, de maneira que Ele seja glorificado no final. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida inteira, então, ela é orientada para a glória de Deus. E é sobre isso que o apóstolo Pedro trata nos versículos de 7 a 11, aqui do capítulo número 4. Ele está escrevendo, meus irmãos, lá no primeiro século, para irmãos que estão em plena perseguição.
Eles estão sofrendo, eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo assassinados, os seus bens estão sendo retirados deles, eles estão sendo expulsos de casa, eles estão vendo familiares padecendo e morrendo, e as cartas de Pedro em especial, são escritas para que essa igreja seja confortada, para que essa igreja entenda de que ela não precisa se desesperar, mas que ela tem alvos muito específicos, e ela tem uma forma de vivenciar esses alvos. E, em especial, o grande destaque que Pedro nos vai dar, e não só ele, mas muitos outros nas Escrituras vão dar também, é o fato de que a vida do cristão está fincada na volta de Jesus Cristo. O grande fator que Pedro levanta aqui é que não interessa se você perder tudo, Cristo está para chegar e você vai ganhar tudo de volta. Não interessa se você vai morrer, Cristo está para chegar e você vai ressuscitar. Não interessa se você perder um parente, esse parente vai ressuscitar e você vai revê-lo em pouco tempo. Então o princípio sempre é de que toda a nossa consolação não está nessa terra, toda a nossa consolação está na volta de Cristo. Esse princípio da volta de Cristo, esse aspecto da volta de Cristo, estava bem atrelado à vida dos cristãos desde sempre. Desde o início eles mostram de que o princípio era que eles estavam agora enxergando a volta de Cristo muito próxima. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 13, ele diz que Cristo está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Então ele entendia de que havia então uma emergência na volta de Cristo e que a igreja deveria se basear nisso. Não só Paulo, mas Pedro vai falar sobre isso, Tiago vai falar sobre isso, João vai falar sobre isso. Todos eles vão apontar para o fato de que parece que a igreja do Novo Testamento enxergava a volta de Cristo de forma muito próxima e que ela deveria se comportar, viver e enxergar o mundo com base nessa perspectiva. E é por isso mesmo que ele chega agora e diz, com base então na volta de Cristo, nós temos uma maneira própria de viver. Nós não vivemos como que sentados esperando Jesus voltar. Não é isso que a volta de Cristo nos orienta. Saber que Cristo está para chegar não nos leva a ficar acomodados, mas ele diz, isso nos leva, no entanto, a termos uma mudança de comportamento de vida. Por isso que ele começa no versículo número 7, num contraste claro com os versículos 6, porque ele começa com um ora aí, que é um mais lá no texto original. Ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele chega agora e diz, está perto de encerrar tudo, meus irmãos. Está perto do Cristo voltar e todos os nossos sofrimentos serem finalmente findados. Mas a pergunta que faz é, que conclusões ele tira com base no fato de que Cristo está para voltar, de que as coisas estão perto de se acabar? Ele diz, nós temos então o alvo de vivermos para a glória de Deus enquanto Cristo não chega. É sobre isso que ele vai tratar aqui nesse texto, meus irmãos, vivendo para a glória de Deus. Ele nos dá dois aspectos dessa vivência para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? Em primeiro lugar, eles viver expressando o amor de Deus em atitudes concretas. Versículos de números 7, 8 e 9. Veja o finalzinho do versículo 7, ele diz, olha meus irmãos, porque Cristo está para voltar, ou seja, o fim das coisas está próximo, ele diz, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem da vossa vocação. De repente ele chega agora e diz, é bem verdade que diante da perspectiva da volta de Cristo, nós corremos o risco de não sermos racionais como nós deveríamos ser. É porque parece que de alguma maneira ele entende que nós precisamos manter os pés no chão diante da perspectiva do céu. É como que dizendo, não é porque Cristo está para chegar e que o céu está muito próximo de nós, que nós vamos simplesmente tirar os pés do chão. Não é esse o princípio. Nós precisamos manter a cabeça fria, nós precisamos manter o entendimento em voga. Nós não podemos deixar que sejamos embriagados por todas as ideias, por todos os conceitos. E o que eu acho interessante é que ele diz que isso é bom por causa das nossas orações, isso é o bem para nossas orações. Ele falou lá no capítulo 7 que existem alguns aspectos da oração que nós precisamos levar em conta, que elas podem ser impedidas por vários motivos. Inclusive no capítulo 3, versículo 7, ele disse que os maridos precisam entender a forma como cuidam das suas esposas, porque eles podem ter as suas orações interrompidas se eles não tratam bem as suas esposas. Então, de alguma maneira, ele começa a nos mostrar que nós temos que ter um comportamento adequado para a oração. Mas de repente ele chega agora e parece que joga um balde de água fria, como que dizendo, precisamos orientar as nossas orações de forma que elas sejam a manifestação do amor divino. Por quê?
ele diz, porque eu preciso ser sóbrio e criterioso, cuidadoso, meticuloso nas coisas com quem eu convivo e naquilo que eu penso, para que eu possa me manter em oração. Queridos, nós precisamos entender de que a volta de Cristo nos levará, com certeza, a pensar mais em orar ao Senhor. A oração, meus irmãos, na vida do cristão, não é algo que ele faz quando ele precisa, mais ou menos, quando ele acha que tem alguma necessidade. Mas a oração do cristão é uma demonstração concreta de que em tudo ele depende de Deus. Aqueles que não oram, aqueles que não entendem que há uma necessidade de depositar suas vidas nos pés do Senhor, são arrogantes porque compreendem de que Deus não é necessário na vida deles, ou que somente em determinados momentos da sua vida Deus se faz necessário. Pedro diz, não, meus irmãos, porque Cristo vai voltar, nós precisamos apresentar, manifestar, na verdade no dia a dia, um amor concreto, sincero, no fato de que eu vou manter os meus pés no chão para o bem das minhas orações. Eu vou manter-me atento, criterioso, para continuar orando. Isso nos leva ao aspecto de número 2, versículo de número 8. Ele diz, como é então que eu vou amar em forma de atitudes? Ele diz, eu vou amar ao meu irmão de forma completa. Olha aí, versículo 8, ele diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. O cultivo de amor ao próximo, de amor ao irmão, isso é arraigado em toda a Escritura. O próprio Jesus nos orientou que nós deveríamos amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Mas o que eu acho interessante são duas palavras que Pedro usa aqui. Primeiro ele diz, acima de tudo. Ou seja, mais do que qualquer coisa, o amor é o aspecto que deve unir a igreja. Não no sentido de um amor sem lei, não no sentido de um amor genérico. Porque notem, o princípio aqui é que ele diz que nós temos que ter amor intenso uns para com os outros. E se amor é uma ordem, amor não é sentimento. Amor não pode ser sentimento, porque eu não posso ordenar nem o meu próprio coração, quanto mais o coração dos outros. Como é que Pedro poderia ter a arrogância de achar que se ele me mandasse amar, eu iria amar? Não é possível, porque amor não é um sentimento, ele pode ser ordenado. Amor, então, meus irmãos, é uma atitude bondosa, benevolente para com aqueles que estão próximos de nós. O samaritano não tinha nada a ver com aquele homem que estava caído à beira do caminho, mas ele decidiu praticar o bem para aquele homem. Isso é uma demonstração de amor. Jesus diz, é este o seu próximo. O seu próximo é aquele que precisa de você. Então, amor é basicamente uma atitude, por isso que ele coloca agora acima de tudo, ou seja, mais do que qualquer outra coisa, o cristão deve entender de que a vida dele deve ser uma vida de demonstração de amor. Ele mantém os pés no chão para continuar orando, mas de alguma forma, ele, com o olhar na volta de Cristo, ele vive agora manifestando o amor que é de Deus. É por isso que tem uma segunda palavra aqui no texto. Quando ele diz acima de tudo tende amor, ele diz acima de tudo tende amor intenso. E isso aqui parece ser um pouco mais difícil, porque não é só uma questão de amar o meu próximo. Ele chega agora e diz, eu preciso ter um amor profundo para com o meu próximo. Eu tenho que amar de verdade. E ele de repente olha para a igreja do Senhor e diz, se você acha que Cristo há de voltar, se você tem a convicção de que Ele está muito perto de voltar, diante dessa convicção a sua vida deveria ser modificada e você deveria ter uma atitude específica. E a atitude que Deus quer da igreja é que ela apresente um amor mútuo, intenso, acima de qualquer outra coisa. Esse amor, meus irmãos, uns para com os outros, não é simplesmente um amor de abracinhos no domingo à noite. Não é um amor de tapinha nas costas de vez em quando, ligar no dia do aniversário. Isso aí qualquer não crente faz, isso aí qualquer pessoa do mundo faz. Amar a quem nos ama é muito simples. Amar a quem nos ama, qualquer pessoa, qualquer ímpio faz. O Senhor nos garante o fato de que nós não faremos melhor do que qualquer ímpio se nós só fizermos isso. Mas note como é que ele termina. Ele termina dizendo assim, que o amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Ele diz isso citando Provérbios capítulo 10, versículo 12, quando diz que o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre todas as faltas. A pergunta que a gente faz é então que se eu amar, os meus pecados serão perdoados? Então eu tenho um pecado perdoado porque eu amei? O texto não está dizendo isso.
que o texto da verdade está dizendo, meus irmãos, é que como nós somos alvos do amor de Deus, nós manifestamos o mesmo amor para com o nosso próximo, e esse amor se manifesta quando o nosso próximo é inimigo de nós. É interessante porque o princípio que o apóstolo Paulo levanta lá em Romanos, quando ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, no fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse princípio de amar ao próximo quando ele ainda é um inimigo, é o que de repente ele traz aqui, dizendo, da mesma maneira como você foi perdoado, você também precisa perdoar ao próximo. O amor te leva a cobrir pecados, o amor te leva a perdoar. Note, meus irmãos, que de repente ele chega e diz, se Cristo está para voltar, se isso está perto, se você tem essa perspectiva de que Cristo vai voltar logo, fique com os pés no chão para manter-se em oração, agindo dia a dia em amor, não tendo um amor qualquer, mas um amor intenso, e que esse seja o grande alvo da igreja do Senhor, amar intensamente ao próximo, perdoando a quem precisa ser perdoado. A demonstração de amor, meus irmãos, que eu tenho para com o meu irmão ao lado, é por saber que o meu irmão ao lado, ele é terrível, que o meu irmão ao lado, ele é agressivo, que o meu irmão ao lado, ele é um pecador e que vai me ofender em vários momentos da minha vida, mas que eu, como um cristão, irei perdoá-lo. Eu vou perdoar, porque eu fui ordenado a amar. Eu não tenho necessariamente simpatia por ele. Necessariamente nós não temos uma amizade íntima, mas eu não vou permitir que os pecados do meu irmão contra mim me impeçam de manter perdão para ele o tempo inteiro. Por isso mesmo, ele nos apresenta o fato de que a vida do cristão é uma vida de prática de amor para com o próximo. E qual a melhor maneira de expressar a prática de amor? É o versículo número 9, guardando em casa, hospedando em casa. Porque, meus irmãos, é muito bom amar o outro quando o outro está na casa dele e eu estou na minha. É muito fácil amar o outro. Lembra quando vocês eram namorados? Era maravilhoso amar a namorada na casa dos pais. Era uma coisa fantástica. Você ia para lá, conversava com ela, dava uns beijinhos e conversava mais um pouquinho. De repente pegava uma briga, ia para casa, deixava uns 3 dias lá no gelo. Depois voltava, conversava tudo de novo e aí estava tudo tranquilo. É maravilhoso amar o outro lá. Mas amar o outro dentro de casa é muito mais difícil. Quando casa você precisa conviver o tempo inteiro com discussões, com conflitos, com situações difíceis, e você precisa o tempo todo estar tendo que perdoar essa pessoa, porque você vai ter que conviver com essa pessoa dentro de casa. Pedro diz, eu vou dar um exemplo para vocês de como esse amor pode se manifestar no dia a dia. Ele sede hospitaleiros uns para com os outros. Sede mutuamente hospitaleiros. É incrível porque o problema naquela época para hospedagem era bem sério. Eles não tinham bons hotéis como nós temos hoje. Meu irmão, o hotel 1 estrela que você encontrar hoje era melhor do que o hotel nessa época. Na verdade, o hotel nessa época era basicamente um lugar onde todo mundo entrava, que não existia como você separar as suas coisas das coisas dos outros. Então você tinha roubo, você tinha estupro, você tinha todo tipo de crime acontecendo dentro dessas estalagens. Era tão complicado você ficar numa estalagem, que era mais cômodo para você conseguir qualquer lugar na casa de alguém por perto, alugar um quarto na casa de alguém por perto, do que ficar num hotel. É por isso que quando as pessoas iam para uma outra cidade, o que elas faziam era buscar quartos de aluguel. As pessoas mantinham em suas casas quartos de aluguel, porque era mais vantajoso ficar num quarto de aluguel do que ir para uma hospedagem. Lembram então que Jesus nasce numa estrebaria. Quando uma cidade está toda lotada, eles buscam um lugar de uma casa. A casa já estava lotada, porque todo mundo estava procurando se hospedar lá, e o único lugar que sobrou foi uma estrebaria, ou seja, as pessoas preferiam casa. E os missionários principalmente, porque os missionários não tinham condição de pagar a hospedagem, eles não tinham condições nem de pagar o hotel, e eles então ficavam de alguma maneira dependendo dos irmãos na igreja. Paulo diz, o que é que você tem que fazer? Exerça o amor, trazendo os irmãos para o seu convívio, mantendo eles em hospedagem. É bem verdade que a Bíblia vai nos dizer que em praticar a hospitalidade,
alguns chegaram a hospedar anjos. Nós não sabemos como isso funciona, mas nós sabemos que isso era tão importante na igreja primitiva, a ponto de que para alguém ser presbítero, entre todas as características que ele tinha que ter, ele tinha que ser um bom hospitaleiro. Se ele não fosse alguém que manifestasse a hospitalidade para receber em casa, ele não era digno de receber o presbiterato. Só que tem um detalhe. Existe um ditado no interior, não sei se tem por aqui, que toda visita depois de 7 dias fede. Toda visita é como peixe, depois de 7 dias fede. Não tem jeito. O problema é que as pessoas vinham se hospedar e toda pessoa que está hospedando tem certos problemas com aquele que está sendo hospedado. Quem está hospedando já tem o seu ritmo de casa, tem a hora de acordar, tem a hora de levantar, a hora de comer, a forma como organiza a casa, a forma como a limpeza é feita. A casa, todas as nossas casas são cheias de regras, muitas leis, e leis muito rígidas. Se você quer ver como as leis são rígidas, quebre uma das leis perto da sua mulher. Você vai descobrir como as leis são rígidas. São tão rígidas a ponto de que até a posição do papel higiênico tem, ou a folha cai para frente ou a folha cai para trás. Viu como são rígidas? São rígidas. Quando você traz alguém de fora para dentro de casa, essa pessoa começa a quebrar a harmonia da sua casa. Aí Pedro chega e diz: e como é que eu mostro amor quando essa pessoa está quebrando a harmonia da minha casa? Ele diz: eu faço o seguinte, eu hospedo sem murmuração, sem ficar reclamando. Olha que coisa bonita. Ele chega agora e diz: não é uma questão de você receber em casa e ficar o tempo todo, também fulano agora não vai mais embora, fulano agora fica fazendo essa bagunça aqui em casa, olha a sujeira que ele deixou no banheiro. Ele diz: não, meu irmão, se você fica reclamando, você não é um bom hospedeiro. Aquele que é um bom hospedeiro é aquele que transforma a sua casa numa central da casa do outro. E de repente Pedro diz: então pare de reclamar. Faça isso sem murmuração, porque a apresentação do amor junto à murmuração invalida o amor. Dizer que ama enquanto o tempo todo reclama, Pedro diz, você está invalidando essa ação. Você está simplesmente dizendo que você está cumprindo uma obrigação de hospitalidade, mas você não está manifestando a ação de um coração hospitaleiro. Ame. É isso que a gente faz até a volta de Cristo. Pedro diz: se Cristo está para voltar, e você sabe disso, se está mais perto agora do que quando no princípio cremos, e olha que Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Se nós temos a convicção de que Cristo está para voltar, a minha vida tem que ser modificada hoje com atitudes que glorificam a Deus, e a atitude que glorifica a Deus é amor ao próximo. Eu sei que nós temos umas boas desculpas para não amar ao próximo. Uma das melhores desculpas é bíblica, é a pergunta: quem é o meu próximo? A pergunta quem é o meu próximo é ótima, porque ela seleciona a quem eu vou ou não amar. A pergunta quem é o meu próximo me diz: ok, Senhor, estou disposto a fazer, mas eu não sei para quem. E se eu não sei para quem, logo, eu não vou fazer para ninguém. Eu vou ficar aqui esperando a oportunidade que apareça alguém para quem eu voluntariamente exerça o amor. De repente Pedro chega e diz: não, meu irmão, não é assim que funciona. A vida do cristão é uma demonstração completa, direta, de amor intenso. E ele faz isso acima de qualquer coisa, cuidando daqueles que necessitam nas horas de aperto, fazendo isso sem murmuração, sem queixa, sem reclamação, fazendo pela certeza de que tem, de que o Senhor está com ele. Ele mantém os pés no chão. Outro aspecto que a gente pode entender aqui é que quando nós temos a certeza da volta de Cristo, nós não nos tornamos alienados, nós mantemos os pés no chão, nós continuamos sóbrios e criteriosos, para não achar que a nossa espiritualidade cristã, Jesus está para voltar, Hosana, Maranata, vem Senhor Jesus, e bota a mãozinha para o céu e fica achando que isso é a expectativa da volta de Cristo. Pedro de repente diz: não, meu irmão, se você tem realmente expectativa pela volta de Cristo, glorifique a Cristo no seu dia a dia, amando o seu irmão. Glorificar a Cristo, meus irmãos, não é ficar gritando na igreja. Glorificar a Cristo é agir como Cristo em relação ao meu próximo. Como é que Cristo age? Não faz acepção de pessoas. Vem uma mulher de vida um pouco complicada, vida fácil, toca nos seus pés, lava os seus pés, ele a recebe e a perdoa.
Tem um publicano que está lá sentado na coletoria, e ele sabe que esse homem é publicano, e ele sabe que esse homem tem uma má reputação. Ele chega e diz: segue-me, e esse homem se torna um dos seus apóstolos. Ele entra numa cidade e tem muitas pessoas de bem para visitar, e a única pessoa que ele visita, para a casa de quem ele vai, é também para um publicano baixinho, que chega e sobe numa árvore. Ele diz: eu já tinha te visto lá na árvore, eu já ia para a sua casa. Ele não faz acepção de pessoas. Os discípulos ficam assustados quando veem o que Jesus faz. Eles ficam assustados em vários momentos. Por exemplo, quando Jesus está sentado com uma mulher de má reputação ao lado de um poço, os discípulos, o texto diz, os discípulos ficam assustados porque Jesus estava conversando com ela. Como é que pode? Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Não pode um negócio desse. Outro chega e diz: se ele soubesse que ele se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando ele. Jesus mostra que não faz acepção de pessoas no cuidado amoroso. Segundo, Jesus também não faz acepção de pessoas a quem ele vai perdoar. Ele simplesmente perdoa a todos aqueles que buscam pelo seu perdão. Notem, meus irmãos, que ele concede perdão a quem solicita. O ladrão que estava ao lado dele na cruz, quando roga por perdão, ele imediatamente concretiza o perdão com uma promessa fantástica. Quando o homem diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele não diz: tá bom, meu filho, você fez muita coisa errada na vida, é bem verdade, você estragou tudo, olha que desgraça você fez, é tanto que você terminou aqui, mas tá bom, eu te perdoo. Ele não dá um sermão no cara, ele simplesmente olha para o homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando todos os homens estão ao redor da cruz, xingando Jesus, batendo em Jesus, cuspindo em Jesus, fazendo brincadeiras com o fato de que ele estava nu e todo mundo estava vendo a sua nudez, quando todos estavam xingando, ele simplesmente olha e diz: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoa quem solicita e ele perdoa quem não solicita. Ele mantém perdão para todo mundo. Ele demonstra amor em todo tempo. Ele acolhe eu e você, mesmo quando nós não éramos merecedores. O Senhor está para voltar. Se Ele está para voltar, eu mantenho os meus pés no chão. Eu não vou ficar como um alienado louco: Jesus vai voltar e vou viver uma espiritualidade maluca. Diz: não, mantenha os pés no chão. Eu vou viver para a glória de Deus enquanto Cristo não chega. Em segundo lugar, vivendo para a glória de Deus, eu vou viver como um bom administrador daquilo que Deus me concedeu. Versículos 10 e 11. Diante do fato que ele diz que nós precisamos amar uns aos outros, que nós devemos ser hospitaleiros uns para com os outros, que nossas orações devem permear esses atos, de repente Pedro chega agora e diz: servi uns aos outros. O princípio de serviço para com os irmãos, meus queridos, é um ato de amor. Todo cristão é um servo. O próprio Jesus Cristo nos orientou nesse sentido. Ele nos disse que Ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E a prova que Ele nos deu de que Ele veio para servir e não ser servido, é que no dia mais importante, no dia em que Ele haveria de ser crucificado, em uma ceia mais importante, em que Ele estabelece a Santa Ceia, Ele simplesmente se veste com um avental de escravo, se abaixa e lava os pés dos seus discípulos como um escravo. Ele chega agora e dá um exemplo prático para os discípulos. Diz: vocês estão vendo o próprio Filho de Deus encarnado, agindo como escravo para vocês. Porque o princípio bíblico é: quem quiser ser o maior no reino de Deus, tem que ser o menor. Os crentes não são uma comunidade de privilegiados. Nós não somos uma comunidade de pessoas especiais, a nata do mundo. Nós não somos os especiais eleitos. Nós somos, na verdade, os servos de todos. Nós somos os menores de todos. Nós estamos aqui para servir a todos, em especial os da família da fé. É por isso mesmo que Pedro diz: servir uns aos outros. Como é que eu vou servir ao outro? Como é que eu vou me dedicar ao meu irmão? Ele diz: faça conforme a medida que o Senhor deu. Faça conforme o dom que você recebeu. Pedro diz: não existe um cristão que não tenha recebido da parte de Deus uma capacitação para servir o seu próximo. Todo cristão recebeu de Deus um dom para servir ao seu irmão.
Note, meus irmãos, que ao contrário do pensamento da igreja de Corinto, ao contrário do pensamento das igrejas pentecostais, os dons não são em nenhum momento privilégios dos crentes. Os dons não destacam os crentes na multidão. Os dons não existem para tornar você um crente especial. Os dons não existem para tornar você um crente diferenciado. Os dons existem para exatamente fazer o oposto disso, tornar você o servo de todos. Em outras palavras, o dom de Deus é uma ferramenta dada a você para você trabalhar. Como é que eu faço isso? Ele diz, olha só, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como o quê? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu acho isso aqui magnífico, porque a expressão despenseiros é usada também por Paulo. E o princípio aqui é de um escravo muito específico. Era um escravo que era responsável pela dispensa. Ele era responsável pelo serviço da casa, em específico pela área da comida, onde ele iria distribuir a comida. Então quem comprava o material para a casa era o dispenseiro, quem guardava o material na dispensa era o dispenseiro, quem sacava de lá o que ia ser comido durante o dia era o dispenseiro. Ele dava conta do que entrava e do que saía na casa. Ele era o responsável pela administração da casa, ele era um mordomo da casa, era ele que dava as ordens. Mas de alguma maneira era ele que servia a todos. Então quem sacava as coisas da dispensa era o dispenseiro. Ele diria, hoje serão servidos 1 quilo de arroz, e acabou. É isso que vai ser servido. Vai ter festa, bota 2. Era ele que dizia a quantidade de comida que ia para a mesa. Pedro diz, você precisa ser um bom dispenseiro. Mas eu quero que você preste atenção no tipo de dispenseiro aí. A expressão que Pedro usa para bom é excelente lá. Pedro diz, você precisa ser o melhor dispenseiro que existe. O Senhor te chamou para ser esse tipo de escravo, aquele que manifesta, que apresenta algo. E o que ele apresenta? Ele diz, ele apresenta a graça de Deus. Todo cristão, então, é um distribuidor de graça. Todo cristão é alguém que coloca a graça de Deus na mão dos outros. É aquele que faz com que a graça de Deus chegue ao meu irmão. Ele é um abençoador da parte de Deus. Por esse princípio, então, o que Pedro começa a nos mostrar é que o Senhor nos transformou em escravos. Escravos diferenciados, que são responsáveis pela distribuição da graça divina. Como é que eu faço isso? Servindo o outro. Eu pego da graça de Deus e faço o que com ela? Sirvo ao outro. Eu sei que nós adoramos a imagem de que nós precisamos ser um vaso de bênção. Mas, meu irmão, vaso de bênção não é vaso de flor. Vaso de bênção não é depósito de bênção. Você não é um depósito de bênção, porque o conceito de vaso nunca foi um conceito de depósito. Vaso sempre foi um objeto para transporte de água. O vaso, meus irmãos, é alguém que irá transportar a bênção de Deus para as pessoas. O vaso é um canal de bênção para as pessoas. O Senhor nos convida, então, a ser esse transportador de graça. Nós somos aqueles que sacam a graça da dispensa de Deus e colocam na mesa daqueles que precisam de graça. Nós vivemos para servir aos outros, servindo a Cristo. Pedro diz, então, sirvam uns aos outros. O Senhor deu dons a vocês para vocês fazerem isso. O Senhor manifestou graça a vocês, dando presentes. Que presentes são esses? Pedro diz, eu vou dar exemplo de 2. 2 só. Eu sei que a Bíblia está repleta de listas. O apóstolo Paulo tem uma lista muito maior de dons. E a lista dele ainda não é completa, mesmo tendo uma quantidade enorme de vários ministérios que podem ser aplicados à Escritura. Pedro diz, não, só quero 2 aqui. Só 2 em específico que eu quero mostrar a vocês. Ele diz, como é que você vai ser um dispenseiro da parte de Deus? Primeiro, você pode ser um dispenseiro como um pregador da palavra, como um pastor ou presbítero. Segundo, você pode ser um dispenseiro como um diácono. Olha aí, Fábio. Em primeiro lugar, ele diz, como um pregador da palavra. Ele diz, se alguém fala, ou seja, se alguém foi dado pelo Senhor o dom de pregar, se alguém recebeu da parte de Deus a habilidade para comunicar, se o Senhor deu sabedoria a essas pessoas para produzir informações por meio de palavras, de forma que venha abençoar o seu próximo, ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O princípio aqui por trás, meus irmãos, é que todo pregador tem a obrigação de falar exatamente o que Deus mandou que ele fizesse.
O pregador não apresenta aquilo que ele gosta. O pregador não apresenta aquilo que ele quer. O pregador não apresenta aquilo que ele pensa. O pregador apresenta aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus exige. É por isso que é quase impossível ser a voz de Deus numa igreja sem que a pregação esteja atrelada a uma explicação do texto, notou? É muito difícil isso. Eu não sei como é que alguns acham que conseguem. Porque o princípio que Pedro coloca é: se o Senhor te deu o dom da pregação, pregue aquilo que Deus mandou você pregar, e não aquilo que você acha que deve dizer para o povo. Isso passa pela fidelidade na proclamação da mensagem. A mensagem não pode ser distorcida entre o que Deus deu e o que eu vou entregar ao povo. Mas note que o pregador é um servo. Ele é aquele que recebe a graça da palavra de Deus e devolve a pregação para o povo. Ele não distorce no meio do caminho. A única coisa que ele faz é tirar da dispensa de Deus e entregar para a igreja do Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Meu irmão, não mexa no cardápio no caminho. Já parou para pensar, se todo garçom, antes de entregar comida na tua mesa, desse uma melhorada no prato que vai te entregar? Olha, o cozinheiro não está tão bom não, eu acho que está faltando alguma coisa assim, vamos empurrar sal nesse negócio aqui, que pode ser que ele não tenha botado sal o suficiente. Não dá uma melhorada. Pedro diz: se o Senhor te deu o ministério da pregação, pregue exatamente o que Deus mandou, porque você foi chamado para ser um servo. E como servo dispenseiro, você pega da graça de Deus que Ele falou e apresenta a graça de Deus para o povo, exatamente como Deus falou. É assim que funciona o pregador. Mas de repente ele chega agora e diz: se alguém serve. Mas peraí, ele já falou que todos servem em versículo 10. Servir uns aos outros, logo todos devem servir. Mas, meus irmãos, a palavra que ele usa aqui para servir, no versículo de número 11, é a palavra que ele usada para diácono. Então, em outras palavras, ele está dizendo, tem algumas pessoas que receberam da parte de Deus um dom específico para ajudar aqueles que necessitam. Todos nós temos uma obrigação diante de Deus de ajudar quem precisa, mas os diáconos são especialmente chamados por Deus para ajudar em determinadas áreas. Eles são chamados por Deus para dar orientação em determinadas áreas. É por isso que quando a ação social ia ser feita na igreja de Jerusalém, eles não se preocuparam em deixar a ação social na mão de todo mundo. Ele chega e diz: vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, a quem nós vamos chamar de diáconos para fazer esse trabalho. Note que o princípio bíblico era: como é que a ação social será feita na igreja? Por meio daqueles que têm o dom. Quem tem o dom é quem vai executar a ação social. Eles é assim que Deus faz. Deus usa os seus instrumentos específicos para a área específica. Mas se você tem esse dom, se Deus te chamou para esse serviço, se Deus te chamou para essa área, se alguém serve, o que é que tem que fazer? Faça-o na força que Deus supre. É interessante porque o princípio que por trás é de que quem serve como diácono cansa. Quem serve fazendo as benesses da ação social cansa, fica exausto. Porque Jesus nos deu uma informação que isso é o desespero de todo socialista: os pobres sempre tereis entre vós. Então, adivinha o que a gente sempre vai ter? Pobre. E a gente então sempre vai ter ação social. Sempre vai ter a necessidade disso. Então, basicamente, o trabalho de um diácono em matéria de ação social é o tempo todo estar trabalhando nessa área. Então, em 24 horas por dia, ele está lidando com pessoas que necessitam. Ele está lidando com pessoas que estão doentes, que estão extremamente desconfortáveis, com pessoas que estão irritadas porque estão doentes. Ele está lidando com pessoas que estão passando por fome, que por isso mesmo estão sem esperança. Ele precisa reanimar essas pessoas. Então, note que o princípio é extremamente cansativo. Ele diz: busque força no Senhor. Busque força em Deus. Faça esse trabalho com a força do Senhor, porque o diaconato não pode ser exercido com a força do meu braço. O diaconato só é exercido pela força do braço do Senhor. Faça isso. Mas de repente ele chega agora e diz: e para que você faz? Ele diz: não é para manter uma placa do melhor diácono da IPLP. A ideia não é essa. Não é para chegar e dizer: olha, o pregador do Brasil. A ideia não é essa. Pedro diz: quando você executa o dom, você não visa você mesmo. O dom não existe para te destacar. E porque ele não existe para te destacar, quem é que deve ser destacado no final? É Deus que é para ser destacado.
Portanto, veja como é que ele conclui, diz: faça então, quem serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas, ou seja, em toda a ação de servir ao meu próximo, que aconteça, seja Deus glorificado. O princípio aqui é belíssimo, porque de repente Pedro arrasta um hino, uma doxologia no meio da sua carta. Geralmente as doxologias vêm lá no final das cartas, só o apóstolo Paulo que traz um no capítulo 11 de Romanos, mas Pedro arrasta uma doxologia aqui agora e coloca e diz: entenda de uma vez por todas, o Senhor está para voltar, Ele te chamou para o serviço, esse serviço deve ser feito de acordo com um dom, deve ser feito a todos, indistintamente, você deve executar o seu dom como um servo de Deus, fazendo a obra de Deus, sabendo que no final a glória volta para Deus. É Deus que deve ser glorificado. Quando a palavra de Deus é pregada de forma fiel, não é o pregador que deve ser reconhecido, mas é Deus que deve ser reconhecido. Quando a mensagem do Senhor é proclamada de forma fiel, a mensagem não fica como que, olha que pastor bom, a mensagem tem que ser, olha que Deus maravilhoso se mostrou para nós hoje à noite. A glória é para Deus. Quando o diaconato é bem exercido, a glória não vem para a igreja, não vem para a bandeira da igreja, a glória não vem para os diáconos que exercem, mas vem para o fato de que Deus supriu a necessidade daqueles que careciam por meio dos diáconos. É Deus que é glorificado. É por isso mesmo que diz que faça tudo então, de forma que Deus seja glorificado em todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque os homens não foram chamados para receber a glória, porque a Cristo pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí fica um problema aqui, porque ele está dizendo que tudo isso pertence a Jesus Cristo. Em todos os outros textos da Bíblia vai dizer que pertence a Deus Pai. Na verdade, em Apocalipse vai nos ser dito que essa glorificação, essa doxologia se aplica também ao Cordeiro. No capítulo 5 diz que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence todas essas graças aqui. Pedro está dizendo, é Cristo que vai ser glorificado na sua igreja, quando a sua igreja executar o serviço de forma apropriada. Pedro diz, nós somos chamados para servir uns aos outros, na certeza que Cristo está prestes a voltar. Minha vida tem que ser orientada nesse sentido. Notem, meus irmãos, que o que Pedro tenta nos mostrar é que se Cristo está para voltar, o meu dia a dia tem que estar orientado com base nisso. E meu dia a dia deve estar orientado para glorificar a Deus. Pedro começa a nos mostrar de que eu preciso, de alguma maneira, entender de que, diante da certeza e da iminente volta de Jesus Cristo, eu preciso aprender a viver para a glória de Deus. Eu preciso aprender a viver de forma que Deus seja glorificado nos meus atos. A pergunta é, como é que Deus vai ser glorificado nos meus atos? A resposta dele é, mantendo seus pés no chão em oração, para que você ame o seu próximo. Ame de verdade, não de fingimento. Ame não de coleguismo, de amizadezinhas de igreja. Não, ame o seu irmão, ame aqueles que precisam de você. Ame aqueles que necessitam de você. Ame indistintamente. Não está dizendo tenha bons sentimentos, porque não é possível mandar no coração. Ele está dizendo, tenha boas atitudes para com o seu próximo. Ajude ao seu próximo. Cuide do seu próximo. Em específico, aos da família da fé. Cuide dos irmãos de casa. O que mais assusta, meus irmãos, em nossas igrejas hoje, é que sabe o que é que nós gostamos nas igrejas da capital? O tamanho. Nós adoramos o tamanho das igrejas da capital. Igreja no interior é tudo pequenininha. E quando é grande, a cidade é pequena. Então, mesmo que a igreja tenha 200, 300 membros, isso é praticamente metade da cidade. Então está tranquilo, todo mundo se conhece. E tem uma coisa que acontece em cidade pequena, que geralmente não acontece com tanta força na cidade grande. É um negócio chamado um se meter na vida do outro. Eu sou de cidade pequena. E lá todo mundo se mete em namoro, em noivado, no casamento um dos outros, no negócio um dos outros. O cara vendeu uma casa, fulano, pronto, o assunto da semana vai ser a casa de fulano que ele vendeu, que deu prejuízo, levou prejuízo, que o outro que comprou vai se quebrar. Aí pronto, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Ele diz, isso é uma coisa ruim. É uma coisa ruim por causa do pecado, meus irmãos. O pecado estraga qualquer coisa. Mas de repente o Senhor nos ensina, meus irmãos, de que uma coisa ruim que acontece em nossas igrejas grandes da capital é que nós queremos entrar, não ser incomodado e voltar para casa sem ser
incomodado por ninguém. Eu não quero ser incomodado. Eu quero entrar e não ser reconhecido por ninguém. O que eu gosto é de que ninguém se meta na minha vida. E a igreja grande, a igreja de capital faz exatamente isso. É isso que nós fazemos o tempo inteiro. Eu duvido que algum de vocês saiba o sobrenome do seu vizinho. Dificilmente vai saber. Na minha cidade, todo mundo sabe o sobrenome de todo mundo. É uma coisa impressionante. A gente sabe o nome, o parentesco, o nome do pai, o nome da mãe, o nome da avó. Conhece todo mundo. Se você chegar lá, quem é Sivaldo? Sei não, Sivaldo é filho de Assis. Quem é de Assis? De Assis de Sissão. Pronto, está resolvido o problema. Já cheguei, puxei meu pai e meu avô, está resolvido o problema, já sei quem eu sou. Então, note qual é o princípio por trás disso, é que nós adoramos nos esconder na multidão. E como moradores de cidade grande, nós não sabemos o nome das pessoas que moram no nosso prédio. Nós conhecemos como vizinho do 311. É ou não é assim? Fulano do prédio verde. Fulano do carro Corsa. É assim que a gente conhece. O menino da bicicleta azul. É assim que a gente conhece as pessoas. Mas na igreja do Senhor, nós somos convidados a realmente amar-nos uns aos outros, como Cristo nos amou. Se eu tenho uma plena convicção de que Deus me chamou para ser um proclamador da glória dEle, viver para a glória dEle, até o momento que Ele volte, eu preciso aprender que eu preciso amar o meu irmão que está do meu lado. E aí não adianta, meu irmão. Ser membro de igreja significa ter a sua privacidade invadida. Por que é que não veio domingo? Está fazendo o que em casa? Que coisa, que invasão de privacidade. E eu tenho satisfação? Tem. Você é membro dessa igreja. E como irmão em Cristo, eu me preocupo com a sua vida espiritual. Isso é amor ao próximo. Isso é cuidar uns dos outros. É orar uns pelos outros. É simplesmente ficar preocupado porque o outro está passando por um problema. Isso tem nada a ver comigo, mas é meu irmão que está sofrendo. Isso é amar o meu próximo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Em segundo lugar, não é ficar só, que preocupação que eu estou com fulano em casa. É simplesmente tomar atitudes, e o serviço passa por isso. O Senhor nos deu dons, meus irmãos. E nós muitas vezes temos dons que não aparecem. Pode ser que o Senhor tenha te dado um dom de intercessão, e o que Deus te chamou foi, ore por todos esses irmãos que você conhece. Foi para isso que o Senhor te chamou. É assim que você vai servir o seu irmão, orando por ele. Mas pode ser que o Senhor tenha te dado mais alguma coisa, te deu o dom de ensino. Meu irmão, vá lá e sente com o irmão e ensine a ele. Não, o Senhor te deu o dom de pregação, então vá lá e prega para ele. O Senhor me deu o dom de profecia, então vai lá, puxa a orelha dele. O princípio bíblico é, exerça o dom para o qual Deus te deu, porque foi para isso que Ele te deu, e Ele espera que você o execute. O Senhor nos chamou para trabalhar na igreja. Só tem dois tipos de ovelhas na igreja: as que trabalham com o pastor e as que dão trabalho ao pastor. Só existem esses dois tipos. Ou você é daqueles que trabalham para Deus na igreja, no povo de Deus, ou você é daqueles que vai dar trabalho para o pastor em algum momento. O princípio bíblico é, se Deus te deu dons, se você faz parte do povo de Deus, exerça esses dons para o povo de Deus. E quando você amar e servir o seu próximo, você lembre-se que tudo isso não é para você ser glorificado, não é para você ser honrado, é para aquele que há de se manifestar no último dia, ser glorificado. A glória irá toda para Ele. Porque quando a igreja do Senhor amar como deve amar e servir como deve servir, a igreja do Senhor será conhecida como a noiva do Cordeiro, e Jesus será glorificado por meio do comportamento dos crentes. Assim como o mau testemunho envergonha a Cristo, o bom testemunho cristão de amor e de serviço engrandece o nome de Cristo entre os ímpios. É por isso mesmo que a igreja de Atos era tão elogiada, e Deus diz que dia a dia ela ia sendo acrescida pelo Senhor. É porque o texto de repente para e diz, e eles tinham uma boa reputação e caíram na graça do povo, ou seja, o povo ficava impressionado com o amor e o serviço que esse povo dispensava. A igreja do Senhor precisa novamente ser reconhecida como povo que glorifica a Deus por meio dos seus atos, porque ela tem certeza que Cristo há de voltar. Fica-nos então, meus irmãos, o desafio de uma vida vivida para a glória de Deus, com atitudes corretas de amor e de serviço, até o dia que Cristo voltar, e intensificando-se cada vez mais na certeza de que Cristo está mais perto agora do que quando no princípio nós cremos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.